Então, boa tarde a todos e todas. A gente está aí começando mais um café com comunicação não violenta. E hoje temos aí a presença da Ana Bononi, do Pedro. Eu não sei teu sobrenome aí, Pedro, é Pradipto. Aqui está escrito Pradipto. Depois tu fala aí para nós, te apresenta legal. O Bruno também e a Maria. E a gente vai começar esse café, então, dizendo como é que está chegando aí e também como que tem sido esse seu aprendizado com a comunicação não violenta. Eu vou começar falando, depois vamos passar a palavra para a Ana, Bruno, a Maria e o Pedro. Vamos seguir essa ordem. Bom, eu quero dizer que eu estou chegando sonolento, estava quase dormindo. Aí, agora deu uma despertada aí, conversando um pouco com as pessoas, mas esse horáriozinho da tarde normalmente é meu horário que a energia baixa aí, dá uma vontade de até dar uma dormida. Mas agora já dei uma despertada de novo. Mas estou feliz também, feliz por estar vendo o Pedro aí, fazer os encontros que a gente não se via, Bruno também, Maria, Ana. Sempre quando eu vejo as pessoas aí, dá uma reavivada na energia. E meu aprendizado com a CNV, eu voltei para o Jardim da Infância. Estava falando no último encontro que o ano passado eu me dei conta disso. Preciso aprender esse negócio. Já faz 13 anos que eu trabalho com isso, mas ano passado me dei conta disso. Eu preciso realmente aprender isso. Eu acho que isso aí é bom, porque eu acho que uma coisa assim, vinha numa caminhada e disse, já conheço isso aqui, já sei lidar com isso, sei os princípios, mas o ano passado me caiu uma ficha assim, não, eu não sei isso aqui, eu sei falar disso aqui, mas botar na prática eu preciso aprender, preciso realmente aprender a praticar isso aqui. Aí digo que eu voltei lá para o Jardim da Infância e quero realmente aprender, estou motivado a aprender isso aí. Então, essa tem sido minha caminhada com a CNV entre altos e baixos, né? Às vezes consigo algum resultado com ela e às vezes me perco completamente. E eu acho que é caminho assim mesmo. Então, vou passar agora a palavra para Ana. Aceito a palavra, Tiago. Recebo ela. Eu estou chegando também com uma certa divisão. Um lado é muito feliz, porque é a primeira vez que eu consigo participar do café, né? E outro lado, porque, na verdade, eu tinha outros planos. Eu tinha... tão sem costume de não ter esse horário livre, né? Que eu estava atendendo uma paciente e disse, bom, depois que eu terminar ela, meu próximo paciente é só 6h30, então eu vou aproveitar esse tempo para ler. E aí entrou a mensagem do Tiago, mandando o link, né? E aí eu fiquei naquela divisão, e agora? Vou ler? Eu vou lá? O que que eu vou fazer? Né? Aí eu disse, não, eu vou lá porque não vai saber se quarta-feira que vem eu vou poder, né? Então eu resolvi aproveitar a oportunidade. Mas eu tô chegando feliz, né? E sobre a CNV, ela tá tendo um papel primordial na minha vida, né? Eu sinto, eu começo a fazer sentido porque que mesmo conhecendo o Thiago há tantos anos, assim, dentro da CNV, por que que só agora que eu consegui fazer a formação, né? Ela tá fazendo sentido isso, né? Ela tá vindo ao encontro de coisas que eu trabalho, que eu já faço, e tá começando a abrir novas possibilidades, né? Para se trabalhar com isso aqui, então tô bem feliz com isso. E, Tiago, queria te dizer uma coisa, assim, quando eu escuto você falar, né, do Jardim da Infância, eu penso na psicanálise, né? Porque eu fui psicanalista por 8 anos, né? E a psicanálise, ao contrário do que estão tentando fazer hoje, ela não tem um fim, né? Ela tem um início.
ela não tem nem o meio nem o fim, porque é um estudo continuado, né? Então, sempre que vocês escutarem alguém dizendo, acabei de concluir o meu curso de psicanálise, coloque em dúvida se é realmente um curso de psicanálise, porque a psicanálise não é desta forma, né? Ela é o estudo continuado. Então, talvez a CNV também seja, fiquei pensando assim, né? Um estudo continuado. É meio que nem eu falei para você segunda, né? Quando tá na faixa preta, volta para branca, né? E eu passo a palavra para o Bruno. Obrigado, Ana. Recebo a palavra. Estou chegando bem. Meu primeiro café com CVN. Eu passei um cafezinho aqui, não sabia qual que era a dinâmica, resolvi não arriscar e passar o café. E estou feliz aqui de estar entre vocês por essa oportunidade. Também estou numa viagem e aí não sei como vão ser as próximas semanas, né? Meus horários, então estou aproveitando para fazer esse mergulho que começou semana passada e está sendo bem significativo, bem importante na minha jornada. Vejo que muito dessa filosofia, dessa ciência, entre aspas, vem bem de encontro com as coisas que eu estava buscando, esse lugar de escuta, às vezes de si mesmo, mas sem os julgamentos, observando os sentimentos e os desejos por trás deles, né? Então tem sido assim muito esclarecedor e muito bom. Cada encontro tenho saído melhor do que cheguei. Então é assim. É, Então passo a palavra para Maria. Obrigada, Bruno. Eu recebo. Você foi o único de nós que viu a eclipse, não é? E estavam na noite da eclipse quando você apareceu para nós. E naquela noite eu me senti eclipsada também, em termos de alma aqui, entre o sol e a sombra da lua. Mas, enfim, eu continuo me sentindo um pouco assim, ainda que revigorando agora, porque até sair de Salvador para outro espaço, que é muito mais natureza ainda do que Salvador oferece, e essa relação com a natureza me faz muito bem. E eu me sinto aqui como se fosse restaurando algumas questões existenciais minha mesmo, da minha prática, da minha vida, dos meus sentimentos. O que a CNV tem sido para mim um grande alfarrábio, eu vou chamar assim, algo forte, porque além é filosofia, mas é sobretudo uma escolha de prática de vida, de forma como a gente tem um procedimento prático, porque de teoria, a gente já está, de alguma maneira, bastante enxertado, né? A gente tem muita informação, porém, na hora da prática, a gente se vê, por vezes, o que eu acho que o Tiago chama de entrando na alfabetização ou no jardim da infância, até, Tiago. Às vezes me sinto também, ainda que como terapeuta, ainda que já recomendando os passos que a CNV oferece para uma escuta sensível, para uma empatia e, ao mesmo tempo, uma forma de comunicação não violenta mesmo, que é observar, sentir, fazer o pedido final a partir também de uma observação, de um sentimento, de uma necessidade. Eu tenho orientado até meus pacientes, mas por vezes me sinto ainda precisando ser mais coerente com ela. E é como eu estou me cobrando agora, por conta de situação vivida aqui, por uma bobagem. Alguém foi, por exemplo, cortar uma árvore e cortou o fio da internet. Para mim, o fio da internet é muito importante, porque eu vivo com ela. E hoje já é, para mim, o meu travesseiro também. Eu fiquei tão irritada e fiz de uma forma que eu acho que poderia ter sido menos violenta, ou mais dócil, mais acolhedora do erro do outro. Então, isso foi anteontem. Então, eu quero já dizer desde aqui, como se fosse uma confissão de quem busca uma prática onde a teoria ilumina, mas o saber fazer, antes de tudo, o saber ser, é sentir, é saber sentir. Eu acho que o sentimento continua sendo, para mim, o meu termômetro. A forma como eu sinto me faz ou não comunicar não, violentamente ou não violentamente. E aí é essa minha busca com a CNV e com essa experiência que estão
convivendo e aprendendo uns com os outros e observando uns aos outros e observando a mim mesma, né? Enquanto alguém aprendiz, uma eterna aprendiz. Mas estou aqui satisfeita, eu acabei de chegar da universidade que dei aula aqui por 17 anos e recebi uma comenda de gratidão pelos 20 anos que a universidade fez, neles eu trabalhei por 17. Então, isso também me deixa feliz, porque me deixa responsável por uma história que eu construí e que eu quero manter como alguém que pode deixar um legado pedagógico, emocional, afetivo e, de fato, de exemplo prático, e não apenas de dar aula e de ser teórico a mais na história. Então, acho que é por aí que eu sinto e passo a palavra para Pedro. Palavra é chave, né, Pedro? Pedro é nome de... é dono do céu aí. Vamos lá. Obrigado, eu recebo a palavra, Maria. Eu estou... Estão me ouvindo? Sempre fico numa dúvida, assim. Tá, tudo bem. Eu estou chegando bem relaxado. Hoje eu recebi uma terapia chamada magnetoterapia, né? Então acabo relaxando demais e eu só não estou dormindo porque hoje eu me comprometi com essa prática, né? Tá. E a CNV, para mim, ela, ela vem de encontro com a palavra que a colega anterior falou, né? Dessa questão do interno. Eu procurar ter uma comunicação melhor com os meus com os meus demônios e tudo mais, né? Tentando exorcizar alguns. Aliás, eu quero exorcizar todos, né? Mas é ficar bem atento aos sinais, às minhas reações, aos meus pensamentos, o tom de voz, né? Para comigo mesmo também e obviamente para com os outros, né? Eu estou eu estou em uma nova graduação e com pessoas de gerações diferentes, né? Então, eu não digo que é uma geração melhor ou pior, não é nesse sentido, né? Até porque eu acho que não é por aí essa questão de valorizar nesse sentido, né? Ou de julgar, né? É esse tipo de comportamentos mesmo, né? E como que eu me insiro também. Então tem sido essa prática e a CNV para mim nesse cenário atual do que eu estou, né? Bem diferente do anterior. É um laboratório assim muito fértil assim para eu ficar atento a esses sinais, né? Do mais. O outro é o outro, né? A grande questão é como que eu lido com o outro. E aí eu estou aqui, né, nesse café, e hoje à tarde aí. Obrigado pela atenção. Obrigado, Pedro. Bom te ver aí, cara, sempre. Também gostei da tua cor aí, da tua camisa aí, Pedro. Muito bonita essa cor aí. É meio que um violeta, né? Um lilás, um rosa também. Eu acho muito bonita essa cor aí. E essa plantinha aí também tá muito boa aí atrás aí. É uma espadinha, né? Espada de São Jorge. Tá muito. Ficou bonito esse vaso. Que bom. Eu queria começar dizendo uma coisa bem interessante, que a CNV não deve ser, não é, né? Uma doutrina. Ela é uma carta na manga. Uma carta na manga. Né? Uma carta na manga que quando você ouvir a sua intuição, você pode escolher usar ela ou não, vai depender do que a intuição nos diz. E ela tem também
como eu acho a Maria ou a Ana falou, tem uma filosofia por trás e também uma prática, né? Tem uma metodologia, por assim dizer. Hoje nós vamos estudar, vamos ver o segundo elemento ainda da comunicação não violenta, que é a respeito de como eu expresso os meus sentimentos. É um elemento muito importante, né? Como que eu expresso os meus sentimentos? E antes da gente entrar para a parte técnica propriamente dita, eu queria mostrar um vídeo para vocês e perguntar se a pessoa ali falou dos sentimentos dela ou não. Como que foi a comunicação dela naquela situação? Eu queria que vocês pudessem falar um pouco a respeito. Eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo. Então, aguardem só um segundinho aqui para a gente localizar o vídeo. Eu quero saber com vocês se essa conversa aqui teve CNV ou não. Esse mentiroso nunca foi cego. Nós do templo sabemos. Mentiroso! Eu conheço há muito tempo, ele nunca foi cego! Que história é essa? De devolver a visão a um cego? Eu vim a este mundo para dar visão àqueles que não enxergam. E tirar a visão daqueles que enxergam. O que está querendo dizer? Que nós que somos justos somos cegos. Se você fosse cego, você não teria pecados. Mas já que disse que enxerga, os seus pecados continuam. Esse homem trabalha através do demônio! Ele é charlatão! Um fanático louco! Malditos escrivãos e fariseus! Todos hipócritas! Por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus! Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem! Guias cegos! Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo! Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis! Justiça! Piedade! Boa fé! Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro, repletos de ossos de mortos e de corrupção. Estão vendo essas pedras? Eu lhes digo, pedra, tudo será destruído. Sua casa é cheia de desolação. A casa do lagarto e da aranha, serpentes, covil de víboras, como todos vão escapar da maldição? Não me verão aqui novamente, não até que aprendam a chorar. Bem-aventurados aqueles que vêm em nome do Senhor. Porque eu e meu pai somos apenas um! Gerencie sua equipe. Vamos lá, então. Vou passar a palavra aí, vou pedir só para a gente ser à vontade para falar o que
lhe surgiu com relação ao que a gente observou no vídeo. Eu queria começar falando para dizer a respeito disso. CNV não é doutrina. Então, muito importante usar a intuição para saber como agir em cada momento. Passo a palavra para a Ana. Recebo a palavra, Tiago, e peço para que você só repita um pouquinho o que você falou antes, porque a minha conexão caiu aqui e eu não te escutei. Eu só cheguei na parte que você disse, passo a palavra para a Ana. E intuição, alguma coisa de intuição. Falei que CNV, comunicação não violenta, não é doutrina. Ah, O mais importante é consultar a intuição para saber como agir em cada momento. Pode ser que a intuição diga para utilizar a comunicação não violenta. Pode ser que não, pode ser que o momento exija outra coisa. Passo para ti. tá, e pelo que eu entendi, é para a gente dizer se a gente acha se ele usou isso ou não. É isso? Tu diz o que tu percebeu a respeito do vídeo, o que te tocou, o que fez sentido, o que não fez. Tá, então assim, eu fiquei escutando e achando que é um discurso contemporâneo, porque as coisas, a meu ver, não mudaram de lá para cá, né? É, é um discurso que muita gente precisaria ouvir. Então eu meio que fiquei associada a ele no sentido de, pô, que bom que alguém disse a verdade, né? Só que uma verdade que, como ele diz, né, dar a visão para quem está cego, né, e cegar quem acha que está vendo tudo, né, que tem certeza de absolutamente tudo, né. Então, eu eu diria o seguinte, olha, eu acho que ele sim, que ele usou a intuição dele, o momento certo, falou que precisava ser dito, pagou o preço por isso, né? Mas a gente precisa estar disposto a pagar esse preço, né? Quando a gente resolve expressar o que a gente sente, o que a gente pensa, né? E penso eu que essa é Jesus é uma pessoa que eu tenho as minhas dúvidas se realmente viveu ou não, mas enfim, independente disso, simbolicamente tem um poder muito grande sobre as pessoas, né? E sobre as nossas crenças, sobre a nossa estrutura. E disso tem uma coisa muito importante ali que ele deixa de mensagem, né? E ele era uma pessoa que, a princípio, sabia que queria pagar esse preço, né? Mas pelo menos o disse, né? O que eu lamento é que a gente chega hoje aqui, né? Mais de 2000 anos depois e a gente ainda está na mesma, né? Principalmente o povo lá daquela região dele ali, né? Para mim, continuam sempre na mesma. E, então não sei se era isso, mas eu acho que. Mais uma coisa importante que eu queria dizer, né? Que a gente sempre tem aquela questão, né, que as pessoas iluminadas, as pessoas do bem, essas pessoas não se estressam, não perde as estribeiras, né? E não é assim, né? Até Jesus ficou putaço e foi lá e virou e gritou, né? Porque o fato da gente é a questão da gente assumir as emoções que a gente tem. Se eu estou com raiva, eu vou mostrar que eu estou com raiva. Ou seja, ele não bateu em ninguém, ele não machucou ninguém, né? Ele só falou, né? Palavras duras, palavras que nem todo mundo entendeu, como vou me repetindo, né? Mais de 2000 anos depois a gente ainda não entendeu. Se ele voltasse hoje para fazer a mesma coisa, ele ia morrer de novo, né? Então, enfim, não sei se era isso o objetivo, mas foi isso que eu senti. Passo a palavra para o Bruno. Recebo a palavra. É, o que eu senti do vídeo que tem bastante violência, né?
tanto dos dois lados, assim. E primeiro ele foi sendo acusado, né, de ter feito algo que me parece, né, de ter curado um cego, e as pessoas achando que aquela pessoa nunca foi cega, então que teria sido uma encenação, né? Então, talvez eu não achei que ele praticou a CNV ali no momento, né? Ele foi para defensiva e usou bastante o ataque, né? Daquelas autoridades ali. Em algum momento ele até começou a falar o que que as ações daquelas pessoas, né, estavam causando nele, que acho que transitou um pouquinho ali pela CNV, mas foi bem, deu muita ênfase, né, às ações do outro e etc. Então achei que o momento ali era daquele, né? Talvez não ia ter mesmo uma escuta do outro lado, não era o momento ali de fazer uma técnica, né, de CNV. Então ele precisou subir o tom e lidar com a situação da forma possível, né? Foi mais ou menos o que eu senti do vídeo. Passo a palavra para a Maria. Olha, eu quero pedir desculpas que a minha internet caiu aqui, eu fiquei fora do ar, nem escutei o que a Ana falou, mas voltei, tomara que não caia mais. Mas, enfim, estou na oscilação, porque estou na zona rural de uma cidade do interior da Bahia. Então, tentando me ajustar aí nas contingências. Mas, enfim, a pergunta central, Tiago, claro que o contexto da própria, do próprio, o que acontece naquele contexto gera uma forma de atitude de quem a gente identifica como Deus, como puro, como humanista, como Cristo, né? Se a gente for olhar pelo que a CNV orienta, completamente fora. Parece uma assembleia sindical onde a liderança tem que brigar com outras. E, de repente, nessa relação, quem ganha é o mais forte, quem ganha é o que fala mais bravo. E era uma forma de ganho, era uma forma de convencer o outro a acreditar que os cegos eram eles. Mas, de repente, não foi nada dentro do que a gente entende como não violento enquanto algo que não foi agressivo. Foi agressivo, sim, foi, inclusive, acusativo. Ele acusa, ele coloca o dedo em si, né? E, de qualquer forma, isso para a gente que está interpretando o que é ser misericordioso, empático e acolhedor, não tem nada a ver, a não ser na intenção que era exatamente de assustar para pregar o que o outro poderia ser, para reconhecer o erro de ser o cego no sentido da existência, o cego no sentido de que não estava vendo a luz, e a luz divina, né, para ele era o que ele pregava. Então, o que ele representa enquanto o Deus feito homem, para que toda essa forma como a Bíblia nos explica a existência, a ressurreição e a Páscoa, o que foi bem recente, a gente vive isso, a via sacra do sofrimento é uma forma de ressurgir. E, de repente, a linguagem não violenta da ressurreição também não existe, porque é só morte, é prego, é morte, é guerra, é luta. Então, a gente tem essa contradição cristã, não deixa de ter, para entender o que é não violento. Porque até Jesus tem isso, a gente fala, até Jesus chuta o pau da barraca. É assim? Então, por que não eu? É por aí. Mas eu penso que a gente não deve deixar de ir mais fundo aí, porque se você trouxe essa imagem, você mesmo traz como uma provocação para si e para nós, não é? Acredito. Então, vamos lá, eu vou passar a palavra para o Pedro. Tu és pedra, Pedro, e sobre a sua pedra edificarei minha igreja. Obrigado, Maria. Receba a palavra. Eu gosto muito dessa passagem, né? E traz, me traz sempre uma reflexão. Já ouvi essa reflexão em diferentes ambientes, né? Seja religioso ou filosófico, e agora nesse café da CNV. É, hoje me causou o seguinte, né? Será que
a gota d'água foi enchendo aquele copo mais, até que transbordou, assim, desculpe o palavrão, assim, mas, olha, chega, né, tal, assim. Então não dá para falar com flores e bombons ali, né, porque como a colega tinha falado anteriormente, a Maria, há todo um contexto e aí quem leu, né, ali foi uma série de perseguições ali, né? Até porque há um conflito de poder no sentido de que quando alguém questiona uma instituição, até porque essa instituição precisa ser mantida, né? Por várias questões ali de poder mesmo, né? E aí quando alguém questiona isso tudo, ele obviamente vai ser perseguido, né? E aí a colega psicanalista também tinha dito que até que ponto, né, agora me fugiu aqui um pouco, se realmente isso realmente existiu, né? Mas independente se não existiu ou não, né, há uma fala, há um texto, né, sejam para algumas pessoas, para algumas palavras, há um texto dentro de um livro, seja sagrado ou não, dependendo do povo que segue aquilo tudo, né? Mas assim, há um texto literário, vamos colocar dessa maneira. E como que a gente compreende? Alguém que realmente era considerado de um ser espiritual, né? Mas também é alguém que tem humano demasiadamente humano lá, como diria o filósofo, né? Tal. Eu gosto muito dessa passagem aí que mostra um Jesus, um Cristo que estava de saco cheio com algumas coisas e que de repente tem que falar mesmo, né? Então é mais ou menos isso. E eu, e eu acho que no caso assim, se a CNV ali foi empregada ou não, eu tenho quase certeza que aquilo, conforme o nosso colega que está mediando aí nosso encontro, acho que ele usou muito da intuição naquele momento, né? Tinha que falar com essas palavras mesmo contundentes, né? Então, eu acho que é basicamente essas questões aí e dá para, como uma caixinha de lenços, a gente vai puxando e não sei se a gente vai encontrar realmente uma resposta, mas particularmente para mim, me veio isso, né? Alguém que realmente precisava usar palavras bem contundentes pelo contexto, né? Obrigado. Passo para o Tiago. Obrigado, Pedro. Receba a palavra. É isso aí, Pedro. Não tem uma resposta, não é para ter mesmo. Importante a gente poder, cada um, refletir sobre a questão da comunicação, né? Eu trouxe isso para a gente pensar sobre essa questão do uso da CNV como se fosse uma espécie de doutrina. E aí, quando você age de outra forma, a ideia é essa: olha, tu é um ser humano, segue a tua intuição, segue a tua intuição. Então, mas tem uma parte técnica que eu acho importante a gente estar olhando, e é o que a gente vai ver agora. Uma parte muito importante. Na semana passada, nós vimos aqui no café sobre os sentimentos, e hoje a gente vai para questões de exercício, né? Então, a Maria, eu acho que já conhece esse exercício, a Ana, eu acho que não, o Pedro, eu acho que não conhece, nem o Bruno. Vocês conseguem ler? Uma Sim? parte, sim.
Eu consigo ler até o 3. Eu ampliei aqui a imagem e consegui ler. Tá, peraí. Aí você já passou para o 1 somente. Então, vamos lá. Exercício expressando os sentimentos. Marque cada uma das frases que corresponda a sentimentos que estão sendo expressos. Então, é só para marcar a frase se a pessoa está expressando o sentimento. Se não estiver, não marca. Primeira, sinto que você deveria saber melhor do que ninguém que é errado acusar os outros sem ter certeza do que se está falando. A pessoa está expressando ou não os seus sentimentos? Não. A pessoa não está expressando os seus sentimentos. Vamos para a parte técnica, né, que aí entra bem especificamente o conteúdo que o Marshall traz. Então, a Ana disse que não. Vamos lá na resposta para ver. Quem vê o café feito na semana passada, está bem explicado isso aqui. Então, resposta. A pessoa está expressando um pensamento e não um sentimento. Quando a palavra sentir é seguida dos seguintes termos: que, como ser. Então, quando a palavra sentir é seguida desses 3 termos, ela está expressando um pensamento e não um sentimento, segundo o Marshall Rosenberg. Neste caso, para expressar verdadeiramente seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito, como exemplo, o seguinte: me sinto triste, pois penso que você deveria saber melhor do que ninguém que é errado acusar os outros sem ter certeza do que se está falando. Aqui, no complemento, diz assim: a pessoa assume responsabilidade por seus sentimentos ao expressar que a causa deles está no seu próprio modo de pensar, que faz inferências sobre o que os outros devem ou não saber. Então, vamos voltar ali. Me sinto triste, pois penso. Quando ela coloca eu penso, ela assume que é ela que está pensando. Aí, nesse caso, não configura um julgamento sobre a outra pessoa. E configura que ela está assumindo a responsabilidade pelo seu sentimento. Vamos para a segunda aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão aí e falar. Não só dúvida, mas comentário também. Agora, a segunda. Sinto-me como um fracassado. Tá ou não expressando o sentimento? Essa aí é pegar ratão, né? Porque primeiro tu diz assim, sim, ele está falando dele. Mas lá na resposta do 1, ele falou que quando vem acompanhado do como, é expressão de pensamento e não de sentimento. Exatamente. Cai na mesma regra. Isso aí, Ana. Bem observado. Vamos lá na resposta. Resposta. Não há a expressão de um sentimento, mas uma mistura entre aquilo que a pessoa pensa a respeito de si mesma e aquilo que ela acha que sente. Ela poderia ter dito, por exemplo, o seguinte para expressar seus sentimentos: me sinto decepcionada comigo mesma, porque penso que fracassei no meu último relacionamento. Embora não diga aqui na resposta, está caindo no mesmo exemplo da primeira.
né? Uma palavra sentir seguido da expressão como. E o interessante também na resposta dessa 2 é que ali diz: me sinto decepcionado. Aí sim a pessoa está conectando com seus sentimentos. E aí ela coloca logo em seguida: pois penso que fracassei. Vamos para o número 3 aqui. Me sinto desrespeitado e agredido por você ter me chamado a atenção na frente da equipe. Me sinto desrespeitado e agredido por você ter me chamado a atenção na frente da equipe. O que vocês acham? Cadê? Eu, eu fiquei quieta porque eu já tinha falado bastante nas outras, mas então eu vou pegar ali a palavra. Eu acho que esse aí sim, ele está expressando, ele está dizendo como está se sentindo desrespeitado e agredido, e está dizendo o que foi que causou esse sentimento, né? Então eu acredito que essa aí sim também seja. Então vamos lá, vamos ver a resposta ali. Número 3, resposta. Não está expressando sentimentos quando diz: me sinto julgado, manipulado, abandonado, agredido, perseguido, desrespeitado, desvalorizado, enganado, traído, desconsiderado, etc. Vamos ver por quê. Essas expressões geralmente não permitem a pessoa que se expressa localizar dentro de si a causa dos seus sentimentos. Isto a coloca num estado de vítima, visto que a causa dos seus sentimentos estará sempre no mundo de fora. Para localizar a causa dentro de si, será preciso não misturar a interpretação que se faz a respeito do comportamento dos outros com a expressão dos próprios sentimentos. Uma boa dica é a de que nós só poderemos classificar como sendo sentimentos a expressão que nos possibilita localizar a causa dentro de nós mesmos. Isso é o significado de autorresponsabilidade. Nesse caso, a pessoa poderia ter dito o seguinte: me sinto muito chateado e furioso, porque interpretei seu comportamento como um desrespeito. Neste exemplo, a pessoa assume a responsabilidade ao identificar que a causa dos seus sentimentos se encontra na interpretação que fez do comportamento da outra pessoa. Tecnicamente, é essa a resposta. Não entra como expressão de sentimentos. E como faz sentido, né? Fez sentido para ti, Ana? Sim, fez sentido, porque depois eu fiquei ouvindo a frase
a partir do conceito, né? E realmente, na verdade, ele está fazendo até uma acusação, de certo modo, né? Você me desrespeitou, mas não está falando de como é que ele se sentiu, né? Talvez a pessoa realmente tenha faltado com o respeito, né? Mas não está colocado o que tipo de sentimento veio com esta falta de respeito. Faz muito sentido. A única coisa que o Rosenberg me dá um nó na cabeça é essa questão do, se eu disser, eu penso que você, daí não é julgamento. Eu não consigo entender como não é julgamento. Eu consigo entender que eu estou assumindo a responsabilidade de pensar dessa maneira, mas assumindo a responsabilidade de estar julgando. É isso aí, ele me dá um nó na cabeça, eu não consegui entender ainda. Alguém mais quer comentar sobre esse número 3? Olha, Tiago, eu vou arriscar só um pouco em relação ao que a Ana também está trazendo, do que dá nó na cabeça da gente, como macho, é exatamente o que é sentimento, o que é pensamento. Eu continuo achando que tudo é sentimento, e a forma de expressar é que pode ser conveniente ou não, para que o outro escute como não violenta a forma como eu expresso. E acho que quando a gente assume o sentimento como algo que eu que criei, eu que estou sentindo, eu que estou percebendo, ou seja, perceber também é uma forma de sentir, eu assumo não minha condição de vítima, mas minha condição de sujeito de um direito de escuta, sujeito de um direito de sentimento e de fala. Porque se eu me coloco que você me feriu, você me magoou, e eu estou acusando você, eu não estou falando de mim, estou falando de você. E aí eu acho que o falar de mim é que, de fato, faz a diferença na relação da escuta do outro, enquanto você está sentindo porque quer. Ele pode até me dizer assim, é você que está sentindo, tem nada a ver. Mas se eu digo que você eu estou acusando você, não estou dizendo que eu sinto. Então, a diferença para mim é a forma de expressar o sentimento, enquanto algo que sai do lugar da vítima, né? Sai do lugar, eu sou um senhor de mim, eu estou me sentindo no direito de lhe dizer isso. E não eu estou vitimado porque você me magoou, você me chocou, você me agrediu. Então, acho que essa é a diferença da postura, enquanto a assunção de um direito de sentimento, assumindo que eu estou sentindo. E você pode contra-argumentar e dizer, você está interpretando errado, não é nada disso. E aí? Pode ser melhor o diálogo entre quem sente e assume o sentimento do que quem acusa o outro. Eu vou por aí. Acho que o nó é esse, sentimento, pensamento e forma de fato, de comunicar, de se colocar na dialogicidade, né? O que é que eu vou esperar do outro se eu acuso o outro? Outra acusação ou outra defesa, e não uma forma de me compreender. De eu ser compreendido, eu tenho que falar dos meus sentimentos. Boa. Tem uma questão aqui também, ainda no número 3, vai depender do objetivo que tu quer daquele relacionamento, para a forma como tu vai colocar as coisas. Se eu quero que a pessoa fique bem longe, eu posso falar assim, na número 3. Posso falar bem assim, se eu quero que esse relacionamento realmente se afaste, não faço a menor questão que a pessoa volte a me ver, eu posso falar assim. Mas agora, se eu tenho interesse de expressar as coisas que acontecem dentro de mim e criar conexão, aí eu vou ter que mudar minha linguagem. Porque se a pessoa não teve interesse nenhum, nem intenção em te desrespeitar ou me agredir, a pessoa não teve a menor intenção e eu comunico dessa forma para ela, o que ela vai fazer é se defender ou contra-atacar. Então, realmente não ganho nada
se eu usar essa linguagem. É uma linguagem que interpreta o comportamento da outra pessoa. E ainda responsabiliza a outra pessoa por uma dor que não é responsabilidade dela. Tem várias coisas que se somam nessa forma de linguagear. Então, a ideia é que a pessoa consiga expressar os seus sentimentos. Me sinto com raiva Tiago, quando... Já te passo a palavra. Me sinto com raiva quando observei. Vai falar do fato agora. Me sinto com raiva quando observei você ter me chamado a atenção na frente da equipe. Descreveu o fato e falou como se sente. Ponto. Está no direito dela. Não responsabilizei outra pessoa, estou só falando de como eu estou me sentindo em função daquilo que eu observei. Pode falar, Pedro. você me esclareceu bastante coisas, assim, inclusive da CNV. Eu sei que já está bem, o tempo é exíguo, né? Já está bem em cima aí já. Tem determinadas coisas que, olha, se você pensa assim, por mim tudo bem, continue a pensar e vida que segue, sabe? Assim, como você acabou de falar, né? Agora, se eu quiser realmente continuar e manter, porque nem tudo vale a pena, né? De você realmente, ou então nem sempre é possível a gente ficar discutindo a relação, porque também é desgastante o tempo todo aquilo que você vê que não tem mais sentido para você. E é isso mesmo, você tem razão e tudo bem. Nesse sentido, a minha dúvida, né, que o que você acabou de falar, soa um pouco agressivo, violento, ou a gente precisa ficar o tempo todo paz e amor com todo mundo? Essa dúvida. Eu vou voltar naquilo que eu falei, Pedro. Depende do que tu quer com aquele relacionamento. Tem vezes que tu tem que falar realmente assim, que é para a pessoa entender, para ela não se aproximar, sabe? Então, aqui, ó, tu me desrespeitou, tu me agrediu, e eu não quero tu perto de mim, sabe? Eu quero botar realmente um muro, uma cerca para tu não te aproximar. Então, eu vou falar dessa forma para te entender bem. Mas agora, se eu tenho interesse em manter relacionamento, em a gente manter a nossa conexão, aí eu vou ter que mudar minha linguagem, porque falar desse jeito só vai quebrar prato, não vai ajudar em nada. Então depende do que a gente quer, né? Bom, vamos ficar por aqui. Já deu nosso horário. Vou passar a palavra aí rapidamente para a Ana. Vamos falar como é que estamos saindo. Eu vou falar por último agora, Ana. Ah, eu quero perguntar se esse texto está no livro que a gente está lendo, e se não tivesse, tu pode nos mandar. E estou saindo super bem, né? Eu gosto quando tem coisas assim que tira do centro, assim, para a gente poder pensar, né? Tira do hábito para a gente poder dar uma. Quando dá essas reviravoltas dentro da cabeça, significa que aquilo tudo vai encontrar um outro lugar, né? Então, estou me sentindo feliz. Passo para o Bruno. E estou me sentindo bem também, interessado em investigar e separar cada vez com mais dedicação, né, aos sentimentos, os julgamentos, o pensamento, né? Assim como a Ana falou, vai procurando novos lugares aí para refletir sobre essas questões. Passo a palavra para a Maria. Obrigada, Bruno. Recebo a palavra e também digo que estou saindo
instigada, mais ainda. É como se fosse, na pedagogia, existe o Piaget que fala que a gente desestrutura para estruturar de novo, né? Os processos mentais são assim. E a CNV tem sido, para mim, uma provocação desestruturante assim, das coisas que eu tinha estigmatizadas de pensamento. E acho que o sentimento ainda é uma palavra muito chave aí para a CNV, que é a dimensão, a função que faz a gente se comportar. É o sentimento, e não só a racionalidade, ela é como se fosse o superego da gente, né, Ana? É quem contém o ego, mas o nossa id ainda é sentimento. E acho que eu sinto que a gente precisa trabalhar muito o autoconhecimento e as questões emocionais para poder saber lidar com o CNV de fato. Então, essa é a minha desestruturação ainda, enquanto querendo organizar as formas de lógica de comportamentais que a gente aprende no curso da vida e que também assume no curso da vida. Como a gente às vezes se estranha, eu preferia não ter dito isso e já falou. E, de repente, o sentimento é muito forte em tudo que a gente se comunica. Mas saio satisfeita mais uma vez foi uma amplificação do que eu venho fazendo aqui no grupo. Estou me sentindo cada dia mais interessada em estar fazendo o que estou fazendo com vocês. E agradeço a cada um e a você, Ana, também pelo movimento. Passo a palavra para o Pedro, né? Eu estou saindo aqui muito agradecido, né? Eu acho primoroso essa questão da gente dedicar, e vocês também dedicarem esse tempo numa conversa empática, né? Numa escuta empática, para mim isso é espiritualidade também, né? Eu tenho procurado esse tipo de grupo, esse tipo de coisas que, como a colega falou, que nos instiga, eu acho que nos eleva também, né? Humanamente falando, mesmo de repente a gente possa, como Cristo ali, né? Jesus ali chegou a dar algumas palavras mais ásperas, assim, mas aí depois fica mais tranquilo. E agradecer vocês aí, o mediador, por todo, por essa oportunidade. Está saindo muito bem. Eu passo a palavra para o Thiago. Receba a palavra. Obrigado, Pedro. Eu quero agradecer aí a presença de vocês, Ana, Bruno, Pedro, Maria. Estou feliz aí da gente ter se encontrado, refletido. E amanhã tem encontro de manhã, que é prático, quem puder vir, das 10 às 11h30. Então é isso. Desejo uma ótima noite aí para todo mundo. Tu manda o texto, Thiago? Mando sim. Manda. Agora, Nesse horário amanhã eu vou estar em aula, por isso que eu não vou participar. Tá bom, Pedro. Obrigado. Obrigado. Boa noite a Tchau. todos. Até Boa mais. noite, Bruno. Boa noite, Maria.